Adeus. Bola é sua, dona Alessandra. Hum, Bom, vamos lá. Vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a caridade. Bom, meninas, quando a gente começa a estudar sobre a caridade, né, todo mundo tem uma visão, um conceito de caridade. Eu acho que todo mundo tem isso dentro da gente, né? Aí, quando você começa a ler a caridade, você começa a ver os caminhos que ela toma, né? Porque se a gente for pegar a palavra caridade ao pé da letra, a caridade é um ato que beneficia, que ajuda alguém, né? Que ajuda ao próximo, né? É mais ou menos isso o conceito dela, né? E a gente vê muito isso acontecer quando essas instituições de caridade, né? Que fazem ajuda assistencial aos mais carentes. Aí a gente pensa assim, né? Bacana, né? Eu tô meio que no caminho da caridade, porque todo inverno eu faço uma limpa nas minhas coisas, no meu guarda-roupa, e o que eu não uso mais eu dou para uma instituição de caridade, né? Tá ótimo, tá tudo ok. Eu gosto bastante de frequentar essas instituições, eu ajudo na sopa, eu vou uma vez por semana, a gente faz, reúne um grupo de amigos, distribui as sopas, distribui cobertores para as pessoas que estão com frio justamente nessa época do ano, tá? Então, assim, esses atos nossos, que muitos de nós fazemos, é caridade. E a gente vê muito isso na palavra caridade, no significado da palavra caridade, né? E eu acho que todo mundo já fez uma caridade, uma coisa ou outra. É, eu participo de várias coisas, né? A gente ajudar financeiramente uma instituição de caridade, o próprio nome já diz, né? Instituições de caridade, tem um monte espalhado por aí. E a gente ajudar essas instituições não custa nada, né? É muito tranquilo. Você vai lá, doa uma parte do seu dinheiro, uma parte do salário e tal, e ajuda na instituição de caridade. Tá? Mas o que nós, espíritas, estudiosos da doutrina, queremos com a caridade? Essa que é uma pergunta que, quando eu comecei a estudar, a ler sobre caridade essa semana, eu fiquei muito me perguntando. Porque eu considero assim, eu já fiz dessas coisas várias coisas. Eu já participei da sopa, eu já desfiz meu guarda-roupa N vezes para dar para os outros. A minha empregada não compra roupa mais de ano porque eu que dou todas as roupas para ela. Então eu falava assim, eu me considero uma pessoa super caridosa. Eu faço muito bem para as outras pessoas. Eu dou muita coisa do que eu tenho e tal. Aí quando você começa a estudar a caridade, segundo Jesus, o que Jesus queria com a caridade? Como que Jesus via essa palavra? Porque lá no Evangelho nós vimos que ele disse: fora da caridade não há salvação. Então a gente pensa assim: nossa, Jesus falou para a gente que fora da caridade não há como se salvar. Então, para eu me tornar tudo aquilo que nós já vimos, um espírito puro, subir o degrau, chegar à angelitude, a ser iluminado, a ser um espírito puro, eu preciso passar por esses degraus, e sem eu ser caridoso, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então, Jesus falou muito isso para a gente. Fora da caridade, não há como se salvar. Mas aí você para pensar assim: Jesus viveu numa época que financeiramente ele não tinha nada, né? A roupa do corpo, acho que era uma ou duas que ele trocava. Jesus não doava financeiramente nada para ninguém. A roupa dele, como que ele ia doar? Ele tinha poucas peças de roupa. O que ele tinha, ele não fazia nem questão. Ele não ajudava em assistências, em coisas, porque não tinha naquela época, né? Então, assim, será que Jesus queria de nós essas doações que nós fazemos? Eu vou doar meu tempo. Será que é isso que Jesus pediu para que nós fizéssemos quando falamos de caridade, quando ele disse que não tem salvação se eu não fizer? Porque se eu for parar para pensar nesse ponto de vista que nós estamos falando da caridade agora, aquele que tem menos condição tem menos chance de se salvar, né? Não é esse o sentido que Jesus queria da caridade. Jesus queria da caridade para com o próximo. Ele considerava que caridade é você se doar ao próximo, não você doar o que você tem, não você dar bens materiais, nem assim, eu vou participar.
numa instituição de caridade que eu vou lá ajudar na sopa. Uma vez por semana, eu pego 4 horas do meu dia, que olha que é um dia puxado, hein? Que eu considero super puxado. Vou lá 4 horas ajudar na preparação da sopa, tal, tal, tal. É um ato de caridade, mas não era isso que Jesus queria. Jesus preferia que eu saísse na rua com um pratinho que eu acabei de fazer aqui em casa, olhasse para o meu irmão na rua e fosse gentil com ele, desse a comida e perguntasse: o que você está precisando? Você quer uma palavra? Você quer conversar? Por que você está nessa situação? É esse contato com o outro que Jesus quer da gente, quando ele fala de caridade. Agora nós vamos para a parte teórica da coisa, né? Porque Jesus pediu para a gente estudar sobre a caridade. Vamos no Livro dos Espíritos, gente. Eu vou ler para vocês a questão 886, que fala: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendida por Jesus? Então, nós vimos que caridade tem N formas de fazer, e a palavra em si, o ato de doar ao próximo, é caridade, mas a gente quer saber o que Jesus queria, como que ele entendia essa palavra, já que ele não tinha nada para doar. Financeiramente, roupa do corpo, sapato, ele não podia doar nada. Então, como ele entendia a caridade? Aí ele escreve assim: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Jesus considera essas três virtudes a tríplice da caridade. Jesus considera, se nós conseguimos ser benevolentes, indulgentes e perdoar as ofensas, nós estamos no caminho da salvação. Então é totalmente o contrário do que muitos de nós, até eu imaginava, sobre caridade. Porque os nomes de instituições de caridade estão brotando por aí, um monte, né? Mas qual dessas instituições pensa nessas palavras que Jesus deixou? Aí ele fala assim: a caridade segundo Jesus não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela abrange essas relações. Ele quer que nós se relacionemos uns com os outros. Ela nos ordena a indulgência, porque por nós mesmos, temos a necessidade da indulgência. Nós temos a necessidade. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quanto mais sua posição seja lastimável, mais se deve respeitar antes de argumentar seu sofrimento pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Então, que Jesus diz assim, que na sociedade nós temos exemplo disso direto, né? Você vê pessoas que na frente de um doutor se porta de uma maneira, na frente de uma secretária se porta totalmente de outra maneira, entendeu? Ele pede para que essas relações não existam. Por que nós vamos humilhar uma pessoa que ela não tem o cargo do doutor? Mas ela é igual. Porque ele pede, nós somos todos iguais. Entendeu? E nós agimos muitas vezes dessa forma. Eu falo de doutor e secretária porque todo mundo sabe, eu sou dentista, eu vejo direto isso no consultório acontecer. Uma pessoa que é excelente, nossa, o trato com a gente, comigo, com meu marido, é de extrema educação. Mas com a minha secretária é rude, arrogante, é uma pessoa dura, entendeu? Acontece isso direto. Jesus condenava isso. A gente não pode, porque ela está num cargo inferior ao meu. É posição social apenas. É só. Porque, como irmãos, somos iguais. Né? A posição social é que é diferente. Mas a maneira com que eu vou tratar essas pessoas, eu teria que tratar ela melhor do que eu trato o doutor, porque eu teria que exaltar as qualidades dela para que ela não se sinta humilhada. Exalte os inferiores, ele pedia isso para nós, né? Aí a gente pensa assim: o que é ser benevolente? Que Jesus pediu: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. O que é ser benevolente? É ser uma pessoa boa, é ter uma boa índole, é a pessoa que não faz mal a ninguém, é aquela pessoa que realmente tem um coração bom. Jesus pede para que as pessoas tenham essa benevolência, né? O que é ser uma pessoa indulgente?
É aquela pessoa que não enxerga os defeitos nos outros, ou se enxerga o defeito, não repassa, não fala, não aumenta esse defeito, né? Eu até lembro uma vez, não sei se o Francisco está lembrado do nosso curso de autoconhecimento, Francisco, que a Irene fez um teste com a gente. Ela falou assim, gente, nós precisamos ser mais indulgentes, né? Aí todo mundo, o que é ser indulgente, Irene? Ela queria saber e tal. Ela falou, você vê o defeito das pessoas, a gente não tem a capacidade ainda de não enxergar, a gente vê o defeito. Mas se você vê onde a pessoa está errando, vê o defeito, você não ficar passando isso à frente, ou não comentar. Ela falou, isso é ser indulgente. Vamos ver, nessa semana, quanto que a gente consegue ser indulgente. E assim, ela falou, porque muitas vezes, aí você passa a analisar assim, é um teste, né? Era uma lição de casa para a gente que estava no autoconhecimento. Aí você começa a pensar assim, nossa, eu nunca parei para pensar se eu sou uma pessoa indulgente ou não. Naquele momento eu tinha isso na minha cabeça, eu nunca parei para pensar. Eu acho que eu falei, não sei se eu sou indulgente ou não. Ela falou, então vocês vão fazer esse teste. Toda vez que vocês perceberem essa característica em vocês, vocês tentam lembrar do que eu pedi para vocês, sejam mais indulgentes. Aí voltamos à semana seguinte, ela, quem conseguiu perceber, quem conseguiu ser indulgente? Ninguém. Ninguém conseguiu levantar a mão para ser indulgente. E quem conseguiu perceber já a indulgência, né, o sentido da palavra, né? Muitos de nós aqui estávamos fazendo o teste conseguiam perceber que nessa hora eu tentei ser indulgente, mas não consegui. Nessa hora aqui eu tentei ser, mas eu não consegui. Ela falou, então, quando você conhece a palavra, quando você conhece o verdadeiro significado das coisas, você já consegue diferenciar, reconhecer quando você está sendo indulgente, quando você não está sendo indulgente, quando você é benevolente, quando você não é benevolente. Então, isso é importante a gente saber. O que Jesus queria da gente quando ele falou isso. E perdão das ofensas, que é o que acho que eu considero, acho que a maioria de todos nós considera o mais difícil, né? Perdoar aqueles que nos ofenderam, né? Porque na verdade a gente nunca acha, a gente sempre se acha certo, né? A gente nunca acha que a gente é errado, a gente sempre se faz de vítima, ou se a gente perdoa, fala assim, eu te perdoo, mas eu não quero nem que você olhe na minha cara mais, entendeu? Eu perdoo aquela pessoa, mas eu não quero falar com ela mais. Entendeu? Não é esse perdão que Jesus quer, é o perdão de coração. Eu perdoo você, entendeu? É o perdoar aquele que ofendeu. Porque esse é os nossos maiores cadinhos, essa é a nossa maior prova, né? Porque ter relação com as outras pessoas que não fazem mal pra gente é fácil, é tranquilo, tá? Então Jesus pede pra gente essas coisas. Eu estava vendo uma palestra de um rapaz falando sobre, ele falava só sobre indulgência, né? É muito bacana. Ele fala assim, na palestra, em toda palestra que ele faz um teste com a turma, né? Ele pega uma folha de papel em branco, né? E no meio dessa folha ele faz um ponto preto. Risca lá, faz um pontinho preto. Ele põe a folha na palma da mão e mostra para a plateia. O que vocês veem? Todo mundo, um pontinho preto, né? Um ponto preto. Todo mundo, eu vejo um ponto preto. Ele falou assim, a maioria das pessoas vê um ponto preto. Poucas vê uma folha 99% em branco com um ponto preto no meio da folha. Ele fala, assim somos nós. Nós não vemos os 99% que a pessoa está boa ou que ela é correta. A gente vê exatamente o ponto preto. A gente, quando olha, vai avaliar alguém, a gente vai justamente naquele ponto que é o defeito da pessoa. Mas o quanto ela tem de coisas boas em volta, a gente não consegue enxergar. Porque nós temos a infeliz mania de julgar os outros através do defeito. Né? E isso é ser uma pessoa indulgente, é não ser indulgente. A indulgência que Jesus pede é essa. Vamos olhar a pessoa num todo e até a gente chegar a um ponto de que a gente não consiga enxergar o defeito dela. Mas, por enquanto, vamos olhar a pessoa, vamos enxergar o defeito e não vamos criticar. Não vamos passar o defeito da pessoa. A gente vê a pessoa, a gente fala assim, aquela ali, ela é fofoqueira. A gente passa para outra do lado, sabe? A fulana ali, ela é fofoqueira, ó, cuidado com ela. Ela fala isso, isso, isso. Então a gente está errando. É esse processo todo que Jesus queria que nós entendêssemos com a caridade. Ele pede que a gente seja essa pessoa caridosa, mas a caridade na relação com as outras pessoas, não com a minha doação para o próximo,
Doação para o próximo é muito importante. Ela é uma parte da caridade bem importante. Mas quando Jesus fala que não tem salvação sem a caridade, ele quis dizer, enquanto nós não nos relacionarmos com o nosso próximo de uma maneira justa, de uma maneira correta, nós não vamos conseguir alcançar salvação nenhuma. Nós não vamos conseguir caminhar. Porque aí você vai lá, vamos dar um exemplo. Eu falando da sopa. A gente vai lá, faz a sopa, se dedica 4, 5 horas, vai lá, deu a sopa, tal, fez a caridade, ou mesmo você vai na rua entregar a sopa, tal. Mas dentro de casa ficou um pandemônio. Eu já briguei com o marido, eu não tive paciência com o filho, no meio do caminho eu já xinguei fulano, tal. Então essas coisas que eu deixei para trás, Ale, seu microfone desligou. ligou? Foi, né? Falou, nem que eu não tivesse ido lá fazer a sopa, porque eu não tive tempo para fazer a sopa, mas no meu relacionamento com as pessoas hoje, eu consegui ser caridosa. Eu consegui exercer a caridade, entendeu? E é isso que a gente tem que buscar a todo momento quando a gente fala de caridade, tá? Eu vou ler mais algumas coisas para vocês, tá? Francisco sumiu de novo, né, gente? Ele abandonou. Não, eu tô aqui, Você tá aí? sonhando. Tô. Ó, em 1862, quando eles faziam, na época de Kardec, né? Eles faziam as reuniões lá que os espíritos falavam, né? Escreviam as cartas, tudo psicografavam. Tinha uma sessões que chamava Viagem Espírita. Foi em 1862, tá? E é um discurso que eles fizeram numa reunião lá na França mesmo, na região de Kardec. Aí um pedacinho do discurso fala sobre a caridade. Olha o que ele fala, o Espírito da Verdade. A palavra caridade, vós o sabeis, senhores, tem uma acepção muito extensa. Há caridade em pensamento, em palavras e em ações. Ela não é tão somente a esmola. O homem é caridoso em pensamento, sendo indulgente para com as faltas do próximo. A caridade em forma de palavras nada diz que possa prejudicar seu próximo. A caridade em ações assiste seu próximo na medida de suas forças. Então ele fala, na reunião ele falava, né, da indulgência, nós precisamos ser indulgentes com as faltas dos outros. A gente não prestar atenção nos erros, nos defeitos dos outros, né? E a gente, ao mesmo tempo, ele fala que a caridade em ação assiste seu próximo na medida de suas forças. A gente precisa exercer tudo que nós temos de força, de vontade de fazer, ajudar o próximo. Então, essa caridade de ajuda ao próximo, de ato de caridade, é importante. Não a doação de dinheiro, essas coisas, é tudo assim, não faz parte da caridade, tá? É doação. Nada mais é do que é uma coisa mais para o nosso ego do que para a própria caridade. Mas a ajuda assistencial, eu ir lá ajudar nos projetos sociais, ele fala que é importante também, faz parte da caridade. Mas não é só isso. Eu preciso entender essa relação com o outro, que é muito importante. Quer falar algo, Fran? Ih, Francisco está travado. Eu, é, eu tenho uma mania que eu achava até que estava fazendo caridade. Toda vez que eu compro uma peça de roupa ou sapato, é um defeito, tá? É uma das minhas piores tendências negativas é ser consumista. Então, toda vez que eu compro um sapato, ou uma peça de roupa, ou uma maquiagem, alguma coisa, eu pego outra minha e faço doação. Então, eu nunca passo daquela quantidade, né? É uma coisa que eu pus na minha cabeça que até então, antes de eu mergulhar no estudo da doutrina, tudo, né? Eu falava assim, nossa, é um ato de caridade, porque eu estou dando para alguém que não tem a mesma oportunidade de comprar que eu, tal, tal, tal. Quando você começa a estudar, é um puto de um ato de egoísmo, é puro egoísmo. Por que eu faço esse tipo de coisa? Porque eu quero que aquilo não seja ruim aos olhos dos outros, na verdade. É um egoísmo meu. É para mim, Certificar, né? então, eu fico tentando justificar a minha compra, que eu tenho uma falha aí de querer comprar mais do que pode, do que precisa. Eu falo, eu não preciso disso, mas eu vou pegar uma coisa e vou doar. Ah, que legal, estou sendo caridosa. Não, é egoísmo achar isso. Eu, na verdade, estou só tirando das minhas costas.
Eu tô deixando, não tô querendo mostrar para os outros que eu tenho uma característica, um defeito desse, escondendo atrás da caridade. Isso é se esconder atrás das virtudes. A gente tem que realmente botar a cara e falar, não, isso não é certo. Eu pegar e tirar tudo do guarda-roupa. Nossa, eu fiz uma faxina no meu guarda-roupa e desci 5 sacolas de roupa que faz mais de anos que eu não colocava no corpo. É caridade? Aonde isso é caridade? Não é caridade. É, na verdade, eu estou desfazendo um guarda-roupa que estava lotado de coisa que não cabia mais nada, estou dando para alguém. Então, esses atos, a gente fica tentando disfarçar, achando que está fazendo caridade, mas na verdade não tem nada a ver com caridade. Tem a ver com o nosso próprio ego. A gente está se desfazendo das nossas coisas para que fique bonito na fita, porque os outros pensem que eu sou caridosa, que nossa, ou se não, porque não cabe no meu guarda-roupa, porque minha sapateira está cheia, e você dá para os outros. Ah, para quem eu dei, lógico, vai ser sempre uma coisa boa para a pessoa receber alguma coisa, que às vezes não estava com condição de comprar, mas não tem nada a ver com a caridade que Jesus queria de nós, tá? Vocês fazem isso também, gente? De doar coisa do guarda-roupa achando que está fazendo caridade? Agora ninguém vai comprar mais. Eu faço. Eu Não dou, mas não penso como caridade, eu dou como você falou. Porque está lotado o guarda-roupa, né? É, então, a gente faz muito isso. E aí você eu fica também. pensando, será que é? Será Eu que dou é? e Será fico que não sem. é caridade? Fica sem? Eu dou e fico sem, porque eu não vou comprar outra, não. Deixa lá, uma hora eu compro. É, então, eu já não tenho essa capacidade, Viviane. Eu dou e vou lá comprar outra na mesma hora. Eu dou Mas você vê Já que, comprou outra antes, né, Lê? eu, na verdade, compro antes e dou. Minha mãe fala assim, não, mas é bom, filha, porque você nunca ultrapassa a quantidade de coisa que você tem. Eu falei, não, mas é porque eu cheguei num ponto que eu não tinha mais onde colocar mais nada, então eu comecei a fazer isso. Hoje eu pego como um hábito meu. Eu compro e já dou alguma coisa para outra. Minha empregada adora, que ela leva coisa E direto quando é o embora. contrário? Quando você não faz nada disso e fica lá só tumultuando. Se chama do quê? Eu não chamaria de acumulador. Uma pessoa que gosta de acumular. É um desvio de um transtorno, né, psicológico muito sério também, né? Que são os acumuladores, né? A pessoa que gosta de acumular. Mas assim, Eu chamaria de museu. Gosta de guardar coisa velha. gosto de guardar coisa velha, gente. Meu pai não desfaz de nada que é velho. Tem coisa da minha avó, dos antepassados, sabe? Umas velharias. Eu falo, pai, desfaz disso, pelo amor de Deus. Não, foi da sua avó, foi do seu bisavô, sabe? A pessoa gosta de guardar coisas antigas. E o engraçado é que você tem aquela roupa, você gosta só daquela. Você pode ter milhares, mas você só quer usar aquela que tá rasgadinha, que tá furadinha, o tênis tá furado. Você tem várias, mas aquela é xodó, não tem jeito, né? E, na verdade, a Eu gente dou não e precisa ganho, eu dou e daquilo. ganho. Comprar mesmo que é bom nada, mas ganhar eu ganho. Então. Francisco ganha, Francisco, doa também. Francisco está desanimado hoje, tá bravo, Francisco? Não, eu estou escutando o que está sendo comentado aí. Estou deixando bem. Não estou interferindo, não. Eu, às vezes, dou o que eu estou colocando no lugar uma coisa nova, mas é difícil, porque a Débora fala como você acumula lixo. Eu sou meio. Francisco é acumulador, né? Ele é daquele que gosta de velharia também, né, Fran? Sim. Mas se Silvana. precisar de Silvana alguma acumula, coisa, Silvana? à tarde eu tenho. Qualquer coisa nesse planeta eu tenho. É igual meu pai. Ele fala a mesma coisa. Ele não dá justamente porque ele fala que um dia pode precisar. Gente, Só aí que o você dia nunca passa chega. um ano sem precisar daquilo. Você acha que vai precisar quando daquilo, né? Isso é a maior desculpa, né, da pessoa que gosta de acumular as coisas, né? Não, eu vou deixar aqui para você uma hora eu precisar. É que nem uma roupa que você fica um ano sem usar a roupa. Mas Provavelmente, o se meu você lema usar por um ano, você não vai usar mais, né? o meu lema, nessa parte de se desfazer, esse tipo, quanto tempo faz que eu não uso? Eu nem Vai olho pra isso, emagrecer. não Vou sabe, colocar mas aquela roupinha aqui para emagrecer. tem Né? essa da parte de emagrecer. Gente, ó, fofocando, né? Meu marido, ele passa por fases, né, no emagrecimento, né? Uma hora ele tá 20 quilos mais magro, depois 10 quilos, depois engorda tudo de novo. Eu tenho 3 malas guardadas. Eu guardo as roupas quando ele tem 20 quilos a menos, quando ele engorda, eu guardo aquelas lá. Depois eu fico guardando, porque se você não guarda, quando ele emagrece, ele perde tudo. Aí eu tenho que comprar tudo de novo. Então eu falo, não, amor, já que você engordou, eu vou guardar essas que você estava mais magrinho. Aí ele emagrece um ano depois, aí pega aquelas roupas velhas
tá com Ah, sempre boa roupa ideia, vou nova. fazer isso. Não Ele troca tá nada. sempre com roupa nova. É ótimo isso. Depois fala de você, ó, Francisco, tá vendo, né? Olha que guarda em 3 malas de roupa, falando do Francisco, coitadinho. Impressionante. Mas o Francisco não emagrece, engorda tanto assim, não. É mais ou menos linear. Só faz a pence na calça. Só. Ou nó. Ó, vamos falar. Que besta. Mas, olha, é muito legal isso. A gente não se apega na leitura mesmo, de ler o que o Evangelho está falando, né? Porque a gente não. Eu, pelo menos, vou falar por mim, né? É lógico que a gente sempre tem essa coisa assim, do pensamento positivo em relação às pessoas, mas assim, a indulgência, a Benevolente. benevolência e o. Qual que é a outra terceira? Perdão das ofensas. Perdão, eu, pelo menos, não associava isso a especificamente, tipo, a caridade A mesmo. caridade. É. Aí eu pensava assim, eu pensava muito na compaixão. Tipo, na própria compaixão do próximo, essa coisa. Que acho que é bem legal também, né? Mas esses pilares são, meu, interessantíssimos, muito legais mesmo. Não, quando eu comecei a ler sobre a caridade e caiu isso aí está no Livro dos Espíritos, né? E o Evangelho, capítulo 15, acho que fala todo sobre a caridade também. E você fica vendo assim, nossa, parece que tudo que eu sabia sobre caridade não tem sentido quando se fala em Jesus. Porque Jesus, ele realmente não tinha nada dessas coisas que a gente hoje doa com facilidade, né? Eu falava, gente, como que um homem desse que não tinha nada, desprovia de duas trocas de roupa, sei lá, né? A gente não sabe muito bem, né? Mas estava sempre com a mesma roupa, sempre com a mesma vestimenta, andava muitas vezes descalço, né? E foi o espírito mais caridoso que teve sobre a face da terra, né? Como que Jesus conseguia isso? E era engraçado que ele fazia esse tipo de caridade, de benevolência, tudo, e sem olhar nem a quem estava fazendo, né? E a gente ainda tem esse defeito, né? A gente, eu vou ser benevolente, vai, essa semana agora eu peguei para ser benevolente, vou ser. Mas a gente fica lá julgando, eu vou ser benevolente com esse, com aquele, né? A gente fica selecionando com quem a gente vai ser bom, com quem a gente vai ser indulgente, né? Com quem a gente vai perdoar, vou fazer uma lista de quem eu vou perdoar. Não, Jesus era bom com qualquer um. Ele foi bom com aquela mulher adúltera, foi bom com os cegos, ele foi bom com os leprosos, ele foi bom com todo mundo. Então, assim, ele trouxe isso. E é mais engraçado que o que mais me tocou quando eu fui ver sobre todas as palestras que eu estava vendo sobre isso, é que ele coloca a caridade como a salvação do espírito, né? Então, assim, é muito importante. Você percebe, assim, o quanto ele chamou a nossa atenção. Ele fala do amar ao próximo como a si mesmo, né? Ele joga a caridade como continuidade desse mandamento dele. Que se eu for caridoso e tiver essas três virtudes com o próximo, eu já vou amar ao próximo. Então, assim, uma se entrelaça na outra e te leva à evolução, né? E a gente não para pensar o quanto isso é importante, né? É bacana isso. E além da evolução pessoal, né, a evolução coletiva mesmo, do planeta. Porque agora a maioria dos espiritualistas que a gente costuma acompanhar falam justamente sobre isso, nessa transição, prestar muito atenção na caridade mesmo. Só que eu estava até conversando com a Erika, com a Eriketz, né? Com a Erika, aqui, P. É sobre isso. Quando a gente, né, Erika, quando a gente se sentia culpada, né, até de ficar pensando assim, putz, o que a gente pode fazer para poder ajudar mais o próximo? Não foi? Que a gente tava até a gente conversa há mó tempão. E a gente Sim. ficava presa naquilo, a gente não sabia o que fazer, porque a gente pensava, eu queria fazer parte de um projeto social, queria não sei o quê. Mas é sempre voltado para isso. A gente não pensa igual nesses 3 pilares que você citou, não pensa muito na caridade de forma de ser bondoso com os nossos parentes, que é muito difícil, com quem a gente convive, de não julgar mesmo, tudo isso que você explicou já, né? Sim. É o que a gente fala bem. desde o começo, né? Quando a gente fala, sempre, toda aula que a gente conversou, a gente sempre fala isso, da relação com o próximo, né? Com o mais próximo, né? Porque, assim, eu preciso expandir essa relação com o próximo. Mas para eu expandir a relação de harmonia com o próximo, eu preciso começar pelos mais próximos, né? Que são os que estão dentro de casa. Depois os vizinhos, depois atravessa a rua, depois os que estão no trabalho. Então, os próximos vão se tornando mais próximos à medida que eu vou crescendo essas virtudes, né? Então, assim, é importante essa relação com o próximo. E a gente sempre falou disso. E não adianta você ficar... Eu também tenho essa preocupação, Paulo, eu sempre tive. Falo, nossa, eu não estou em nenhum projeto social, gente. Nossa,
eu tenho essa necessidade de falar, eu tinha vontade de ajudar num projeto social, de me doar um tempo, de ir no asilo, mas, assim, às vezes eu não consigo mesmo, porque eu tenho ocupações aqui dentro da minha casa que são grandes para mim, entendeu? Eu tenho maridos com problemas, filhos com problemas, que tomam muito meu tempo. Mas aí eu comecei a enxergar assim, eu não preciso ficar me cobrando que eu não tenho tempo para ir lá fazer essa caridade. Porque se eu conseguir tratar eles dessa maneira com que Jesus tratava as outras pessoas, eu já estou sendo caridosa. E aí eu vou deixar, então, já vou deixar aquela caridade para quem consegue e tem tempo. E tem muita gente que tem muito tempo e consegue fazer essa parte social, né? Então, assim, a gente precisa se cobrar menos. Lógico que se você é aquela pessoa ociosa, que fica o dia inteiro no celular, o dia inteiro na internet, não faz nada da vida, tem que começar a se cobrar mesmo, né? Porque, sim, aí eu acho que é um bom motivo para a gente se cobrar. Mas eu acho que essa pandemia, tudo isso que aconteceu agora, eu acho que por isso que veio muito essa cobrança, né? Porque na pandemia teve muitas pessoas em situação de rua e muita gente depressiva. Então, aí quando a gente vai ouvindo essas coisas, a gente vai pensando, meu, parece que a gente está travado, porque não tem projeto social em andamento, quando tem, tipo, tá muito restrito, né? E aí a gente fica pensando nisso, pô, eu não tô fazendo nada, parece que você tá travado, que você fala, nossa, o que eu posso fazer para tá nesse nicho, né? Até é porque é um nicho, né? Para estar ali, para estar de alguma forma ajudando, mas, meu, Você pode ver que quanto mais você tem esse sentimento assim, a gente percebe que mais a sociedade está sendo, que a menos a sociedade está sendo caridosa. Porque a gente não precisaria de projeto social nenhum se a gente fosse indulgente com as pessoas, se a gente fosse benevolente com as pessoas. Se cada um fosse com o vizinho, não precisava estender-se muito essa benevolência, essa caridade toda. Podia ser com o vizinho. Se o meu vizinho do lado está passando necessidade, eu posso ajudar, eu vou lá e ajudo o meu vizinho do lado. Mas se cada um fizer isso, não precisaria de projeto social. Então, para você ver o quanto nós estamos mergulhados nessa falta de caridade. Nós estamos vivendo um momento da transição do planeta Terra em que está misturado todo tipo de espírito, todo tipo de gente, e a necessidade da caridade é tão grande que a gente vê na nossa frente, a gente fica mesmo com esse sentimento de parece que eu estou com os pés e mãos amarradas. Mas não é. Não é que nós estamos amarrados, é que está muito necessidade de ter caridade. A demanda é muito grande, entendeu? Mas nós não vamos conseguir abraçar o mundo, então eu preciso fazer a minha parte, sem a culpa. Fala, Érica. Não, é que você está falando, eu sou assim, desse jeito, por exemplo, se eu estou no mercado, estou vendo que alguém está procurando alguma coisa, ou se eu estou numa fila de um banco, ou num laboratório, a pessoa está tentando tirar uma senha para número e não consegue, eu estou sempre prestando atenção nesses detalhes, tentando ajudar. Mas, às vezes, quando você vai fazer isso, tem pessoas que não aceitam legal, não falam nem obrigada. Então, às vezes, eu fico me policiando nisso, porque, às vezes, eu vou tentar ajudar, mas as pessoas, às vezes, não querem, sabe? Sim, Mas a maneira com que a gente tem que sempre partir do pressuposto que você vai fazer pelos outros e não esperar nada em troca. Isso assim. Não, isso nunca, isso nem isso me conhece por gente, eu nunca fiz. Não espere nada, e não espere uma reação positiva com os atos que você faz. Não, eu faço a minha parte, mas eu fico chateada no momento. Sim. Nossa, tentei ajudar. Mas depois já passou, foi de momento. Mas continuo sendo sempre a mesma. Você vê como Jesus sofreu na época de Jesus? Era um espírito iluminadíssimo. Ele sofreu com essas coisas também. Ele fazia por alguém. Era lá, gente. E sempre aparecem coisas para mim, sabe? Qualquer coisa, pedir, fazer, sempre parece como se tivesse um imã, sabe? Sim, porque a pessoa que tem essa predisposição a ser mais bondosa, a prestar mais atenção, principalmente porque você já sai de casa prestando atenção nessas coisas. Então, toda a sua energia em volta de você é para atrair esse tipo de coisa, entendeu? Então, você vai ter mesmo no seu caminho esse tipo de situações, porque você já tem essa energia dentro de você, então você já atrai esse tipo de coisa, né? Mas não espere dos outros, porque você não vai ter essa retribuição de obrigada, nossa, gentileza. Tem gente que olha feio até, falando, tipo, você acha que eu não estou sabendo tirar a senha, né? Faz aquela cara assim, né? As pessoas que vêm são delicadas, são amáveis, mas quando eu me propus a fazer, tem umas que aceita legal, tem umas que não aceita legal, tá? Sim. Uma vez eu fui ajudar um cego a atravessar a rua, ele foi super grosseiro comigo. Um cego, eu fiquei tão comovido com aquilo, e ele foi grosseiro comigo. Eu falei, mas
é a condição dele, não tem. Eu tentei fazer a minha parte, porque aquilo me tocou. Eu vi aquela pessoa e falei, se eu tivesse nessa condição, eu gostaria que alguém me ajudasse a atravessar. Mas ele se sentiu ofendido, porque ele acostumou com aquele percurso direto. Eu nunca tinha visto aquele homem naquele lugar, mas ele estava acostumado com aquele percurso, então ele precisava daquela independência para poder fazer aquilo sozinho. Mas me tocou de uma forma que eu fui tentar ajudar. Ele foi grosseiro, não quis me ajuda. Eu fiquei, nossa, eu cheguei super chateada, fiquei meio bem balançada com isso. Até entender assim, a situação dele é uma e a minha é outra. Eu preciso, nessa hora que eu tive que fazer, perdoar a ofensa que ele fez para mim. Porque, pô, a condição que ele tá é muito inferior à minha. Ele não enxerga, né? Então eu tive que trabalhar isso, mas fui para casa magoada. Então já mostra aí que a gente toda hora está escorregando nessas coisas, né? Porque na hora eu já tinha que ter perdoado e falar, aceitado, né? A condição dele, aceitado e acabou. Perdoei de coração. Mas não, eu fiquei lá, pô, foi me tratar desse jeito. Que saco, eu fui tentar ser boazinha com o homem. Lógico que eu não desejei que ele caísse nada, mas talvez as pessoas até falem isso, né? Que cai no meio do caminho aí, não sei o quê. A gente vê isso muito acontecer, né? Olha o tanto que o nosso coração tá cheio de mágoa, cheio de armas, né? Então, assim, a caridade hoje em dia está muito em extinção. Está muito. A caridade que Jesus praticou, né? Que Jesus pediu para a gente praticar. E eu acho que, para mim, eu considero a mais importante. Porque o que eu quero é se salvar, né? Acho que todo mundo quer, né? Todo mundo quer a salvação, né? E ele falou, é só essa maneira, só esse caminho aí que você vai se salvar. Amar ao próximo como a si mesmo e ser caridoso, né? E, assim, então, a parte do doar, que a Paula está falando, que eu sinto também essa necessidade, mas nós precisamos parar de ter culpa, tá? Vamos agir com caridade com quem está próximo a nós. Dar uma palavra de conforto, ouvir o que o outro tem a dizer. Ó, um caso, eu sempre trago casos meus, né? Porque a gente vai dando os exemplos, né? A minha empregada trabalha comigo há 15 anos, mais ou menos, desde que eu moro aqui em São Sebastião. E ela é uma pessoa que reclama muito, né? Mas a gente tem muita amizade. De manhã, quando eu acordo, vou tomar café, ela está sempre comigo lá no café, todo dia ela tem alguma reclamação para fazer. E ela fala do marido, fala do filho, fala não sei o quê, não sei o quê. Mas eu sei que aquilo para ela é bom. Ela fala, ela joga para mim aquelas preocupações, aquelas coisas que aconteceram, tal, tal, tal. Depois que ela falou tudo aquilo, ela sai dando risada e trabalha de boa o dia inteiro. Aí meu marido fala, como você tem paciência para ficar todo dia ouvindo as lamúrias dela? Eu falo, porque aquilo faz bem para ela. Para mim não faz mal nenhum. Então eu paro todo dia e falo assim, oi, Cida, como foi seu dia ontem? Ela começa, foi assim, assim, assim. Se eu não perguntasse, ela não ia me falar. Mas eu faço questão de perguntar, porque eu sei que para ela isso é bom. Isso faz bem para ela. Fala, Sil. Não estou te ouvindo. Acho que tá... Eu tinha um sentimento, tá me ouvindo? Agora estou. Eu tinha um sentimento assim, de como assim, eu consigo adquirir alguma coisa material, e aquela pessoa mais próxima minha não consegue. Aí eu me sentia muito mal com isso, sabe? Eu me sentia culpada. E aquilo eu não conseguia assim, aproveitar aquela coisa material, sabe, com alegria, porque eu sempre tinha esse sentimento, né? Eu achava muito estranho isso daí. E outra coisa também é a minha funcionária, a minha secretária do lar, a mesma coisa. Eu tenho sempre assim, o Orestes sempre foi tipo assim, funcionária do lar é funcionária do lar, a gente é a gente. Então, assim, você não tem que ficar, sentar, tomar café junto, chamar para almoçar junto, mas eu sou assim, entendeu? Eu me dou assim, me sinto bem assim. Então, assim, nosso relacionamento, assim, até pegar um acordo, foi difícil nisso daí, porque ele tinha esse pensamento, eu tinha outro. Aí eu ficava pensando, mas como pode? Você é espírita e tudo, você tem esses negócios, mas qual a diferença, né? E ele, não, mas não é certo, não é certo. Eu falo, não, é certo sim. A E pessoa eu não sei não se isso é despertou, né? certo ou se isso é errado, sabe? Eu não sei se é um defeito meu, né, de ter isso daí comigo, de ser assim, que eu sou assim até hoje, para mim todos são iguais, não existe isso. Vai sentar comigo sim,
vai almoçar comigo, sim, entendeu? E só que esse sentimento de comprar alguma coisa e a outra não poder comprar e eu ficar com dó, isso daí já está assim passando, mas eu sofri muito com isso daí, sabe? Da pessoa não ter as mesmas condições que eu. É, Eu isso é uma ficava até coisa com difícil vergonha, mesmo. sabe? Eu ficava com É. vergonha de adquirir alguma coisa. Sim, isso acontece muito, Silvana, quando você pode perceber, não sei se você conhece, dentro da própria família, né? Sim, Assim, mas quando dois irmãos, um irmão tem mais condição financeira que o outro, né? Acontece muito isso. Aí você compra alguma coisa que você sabe que o seu irmão gostaria de ter, mas que ele não tem condição de comprar, sabe? Aí é a nossa relação com o dinheiro, tá? A gente também não precisa ficar se sentindo culpado dessas coisas. Porque a nossa relação com o dinheiro também vem do nosso processo de evolução, tá? Eu ter o dinheiro ou não ter o dinheiro vem desse processo de evolução nosso. Então, cada um tem a sua prova, né? E é lógico que toda ostentação, tudo o que eu compro que é desnecessário, é supérfluo, tem um preço, né, daquilo. Porque a gente tem que entender a nossa condição financeira, o dinheiro que está na nossa mão, como um empréstimo para a nossa evolução. Ele não é nosso, ele é emprestado para a nossa evolução pessoal, né? Então, assim, o bom uso do dinheiro é importante também. É o que eu falei, eu tenho essa dificuldade. Ah, eu vejo um sapato bonito, quero comprar, tal. E às vezes, muitas vezes, eu tenho esse sentimento que você fala também. Eu compro para mim, mas compro um para minha irmã, que não tem condição de comprar, sabe? Ah, eu compro o meu, sabe? Eu fico naquela, sabe? Jogando para ver se eu amenizo as minhas responsabilidades. Mas eu sei que são minhas, eu tenho essa consciência, entendeu? O que eu faço com o dinheiro que foi me emprestado para minha evolução, eu vou ter que arcar com isso lá para frente. Tanto é que uma das passagens do Evangelho é o salvamento, salvar os ricos, né? Os ricos serão perdidos, estarão perdidos. O dinheiro é uma coisa que nos leva a muita perdição, tá? E a perdição de uma encarnação inteira, o dinheiro leva. Então é uma relação muito complicada. E agora essa O dinheiro culpa também é prova, né, Ale? O dinheiro muito, também pode ser prova, sim, pode ser até uma expiação também, né? Vai, sim. dependendo da situação. Você ter dinheiro é uma prova grande, é uma prova muito grande, porque você já tem que começar a entender que ele não é seu. Entendeu? A Exato. gente tem assim, meu dinheiro, a minha conta, o meu celular, o meu não sei o quê. Ele não é seu, ele foi te emprestado para que você evolua, mas não é seu. Olha, só fazendo uma lembrança de um negócio que você falou, ficou um tinha aqui na minha cabeça. Sobre você estava falando do cego, né? Que ele estava naquela situação, aí você citou que ele estava numa situação de inferioridade. Aí me deu um negócio assim. Eu não consigo ver assim. Porque, tipo, como que a gente sabe que ele estava numa situação de inferioridade? Só pelo fato dele não enxergar? Porque ele pode não enxergar, mas ele pode ter um grau Não no caso desse daí que você ajudou, porque foi grosso. Mas no caso de Sim. outro. Mas, na Porque ele verdade, estava a inferioridade que eu ele citei não é tava num estado. inferioridade espiritual, tá, Paulo? É inferioridade de situação mesmo. Porque inferioridade espiritual é uma coisa, inferior à minha situação, porque eu enxergo ele não. Se eu Ah, tá. enxergo ele não, se eu ando e a outra pessoa não anda, ele é Sim. inferior a mim na locomoção. Né? Eu tenho mais capacidade de me locomover do que ele. Essa Nessa inferioridade que questão. eu. Tá. Essa inferioridade não a inferioridade espiritual. Às vezes, esse cego que me xingou é mais superior do que eu. Eu não sei. Não tem como a gente Não, por isso que eu saber. fiquei pensando Sim, nessa questão. Eu só não sim. entendi. Agora você falou da colocação, ficou perfeito. Então, na hora eu não me coloquei direito, mas é essa inferioridade, Não, assim, colocou sim, talvez eu que não tenha ouvido. essa é a inferioridade que eu quis dizer, mas a inferioridade espiritual dele, eu não tenho nem como julgar. Talvez ele é muito até mais superior do que eu, tá? Eu fico pensando nisso até em questão das pessoas que a gente ajuda na rua, às vezes. Sim. Inferior a Um carro você que é chegou o uma quê? vez que eu falei pra ele veio na direção do meu carro, e eu falei, ai, putz, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ele falou, mas não pedi nada. Eu só quero fazer uma oração pra você, eu só quero fazer uma oração em você e no seu carro. Meu, eu fiquei em choque. Falei, com certeza, claro. Aí ele fez, tá vendo como que a gente, né? A gente, pô, com certeza aquele moço, aquele senhor, ele tinha um grau evolutivo muito maior que o meu, pelo menos naquela situação, né? Naquela situação, né? Eu E falei, Jesus pede para a gente exaltar os inferiores, né? Quando ele fala isso, é aqueles que estão inferior a nós sob a classe social, né?
Quando eu falo também que nem assim, eu tô na classe de doutora, minha secretária é minha secretária. Ela é inferior à minha classe social. Que entendeu? E esse grau de inferioridade que ele fala, a gente precisa exaltar essas pessoas que estão abaixo de nós na classe social. Mas eu acredito até que ela é mais evoluída que eu. Minha secretária é minha amiga pessoal, eu sou madrinha do filho dela, a gente tem uma relação de irmã, entendeu? Então, assim, tudo que é feito para ela dói em mim. A nossa relação de amizade é muito grande. Eu considero ela um espírito muito, muito evoluído, assim, né? Mas eu vejo que os pacientes, quando têm essa lida com ela, não exalta ela como pessoa, exalta a gente lá dentro. Mas eu não preciso que alguém me exalte, porque eu já tive as minhas exaltações quando eu me formei, quando eu virei dentista, quando eu sentei na cadeira, entendeu? Aquela pessoa que está ali no balcão te atendendo, ela não teve essa oportunidade. Então as pessoas têm que ter esse carinho, esse olhar com aquela pessoa que não teve o mesmo que o outro, entendeu? Então isso é bem importante. A gente não tem esse cuidado. A maioria de nós peca nesses pequenos cuidados. E aí, voltando até para a parte da doação de novo, quando alguém vai fazer uma doação, por exemplo, a gente tende a. Não a maioria, eu acho, mas algumas pessoas tendem a olhar com um olhar de pena, assim, sabe? Ai, coitadinho, tal. Então, eu não sei, eu acho difícil essa situação, assim, eu não gosto muito disso, assim, de sentir pena das pessoas, sabe? Porque eu acredito que cada um está onde deveria estar por alguma razão mesmo, né? Então, se está naquela condição, tem que passar por aquilo. E não que seja ruim. Eu não acredito que uma pessoa que mora, por exemplo, numa favela, numa condição difícil. É infeliz? Quem falou? Infeliz, eu não acredito nisso. Quem falou? A pessoa pode ser muito mais feliz do que uma pessoa uma que mora num palácio. Sim. Então a gente tende a assimilar, tipo, a pessoa é pobre, ela é infeliz, a pessoa é isso, às vezes não, né? Tipo, e as pessoas têm esse olhar mesmo, ai, coitadinho, ai, que pena, que dó. E se você for ler o evangelho de ponta a ponta, não tem uma citação que fala sobre pena, sobre dó, não tem. Jesus não falava sobre isso, esses assuntos, essas virtudes que a gente fala. A gente que tem essas coisas. Mas isso tudo vem da própria, né, religião mesmo, né? Falar a real. Quem traz isso pra gente são as religiões mais antigas, né? Mas assim, retrógradas, né, que fala. Então, elas trazem muito isso pra gente, né? A gente a gente tem que usar Jesus como modelo, né? Então, você não via ele fazendo esse pobre coitado desse meu irmão, né? Vou dar um alimento para ele, para esse coitado. Tadinho assim, de lado. Tudo que eu li sobre Jesus, eu nunca vi ele falar, coitado, tadinho, ai que dó. Essas palavras não saíam da boca de Jesus. Nós que colocamos na nossa, ai coitado, tá na rua, ai coitado. Tem gente que tá na rua por opção. Tem gente que se revoltou com as drogas e foi pra rua. Mas tem casa para voltar. Só não vai porque não quer. Ele quer ficar ali usando droga, quer ficar ali na rua fazendo Isso serve para morador de rua, isso serve para pessoa que tem uma doença, isso serve para uma pessoa que está numa condição de vida que de repente até escolheu mesmo, porque de repente tinha uma condição boa, mas preferiu se afastar da família, que tinha dinheiro para ficar numa situação menos abastada. Isso serve para um monte de coisa, né? Só que a gente tem um olhar muito, né? Ai, quando a pessoa tem a pessoa está numa situação social mais evoluída ali em relação ao dinheiro mesmo. A gente acha, nossa, a pessoa conquistou o sucesso, a pessoa agora está feliz. Francisco quer falar, gente. Vamos deixar ele falar que está muito quietinho hoje. Eu deixei falar tudo, que ainda tudo certo. Você levantou a mão, sim. Eu levantei a mão, mas eu não sei o que está acontecendo aqui. A minha mão abaixa sozinha, desliga sozinha a imagem. Está um inferno isso aqui, mas está tudo bem, né? Então, gente, vamos botar os pingos nos is aí, né? Tudo foi falado, é bastante interessante, está certinho, não tem nada de errado. Mas vamos só para a gente acabar essa aula, tentar esclarecer não, fazer uma linha, né? Porque o intuito da discussão desse tema era exatamente a gente ter assim uma coisa muito clara na nossa cabeça. E a gente viu então que caridade não é materialidade, não é doar, né? Veja só, se nós estivéssemos numa aula de doutrina espírita buscando receitinhas fáceis,
moleza, a gente assistiu um bom filme humanitário, sei lá o quê, né? Porque o samba do crioulo doido realmente é compreender o alcance do trabalho de Jesus. Compreender, é buscar perceber o que este Espírito veio nos trazer, né? Porque Kardec pergunta para a espiritualidade qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Jesus é a resposta. Guia, quer dizer, orientador e modelo, quer dizer, a forma com a qual eu devo imitar, pelo menos imitar, né? Jesus. Aí, como a Alessandra falou, aí Kardec coloca na sua obra que fora da caridade não tem salvação, não há salvação. Então veja como, isso é a conclusão do nosso codificador, que é um camarada extremamente inteligente, e nós, eu, em relação à inteligência dele, eu tenho 3 anos de idade ainda, né? Então, ele percebeu que o que ele recebeu, aquela enxurrada de informação dos espíritos, e ele leu tudo, e na medida da competência mental dele, ele elaborou as obras. Então, você imagina quanto conteúdo tinha na cabeça desse homem. E ele chegou à conclusão: de tudo que fora da caridade não há salvação. Por isso que eu brinquei no começo lá, né, que a gente precisa entender direitinho esse processo, porque isso aqui é a raiz da nossa felicidade. Por exemplo, a Alessandra falou lá que a secretária dela, ela socialmente, ela está numa posição inferior à dela, que é doutora, né? Porém, algumas pessoas têm um tratamento diferenciado entre quem tem DR na frente e quem não tem nada. E isso acontece, gente, eu percebo até eu que estou trabalhando com a pessoa no salão, quando ela está conversando comigo, é um jeito de conversar. Quando chega uma DR do lado da pessoa e senta e começa a conversar, é outro ser. É outra pessoa. E a mesma criatura consegue, ao mesmo tempo, conversar de um certo tom com esse DR ao lado e comigo um outro tom que estou atrás, servindo. Então, é um processo, assim, caramba, meu. E eu, graças a Deus, quer dizer, eu tento, né, na medida que eu estou consciente do que eu estou fazendo, não ter essa diferenciação. Quem está na minha cadeira pode estar com uma bolsa e modelo blá, 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 do último tipo, uma bolsa de 10, 15 mil reais de couro que ela coloca em cima lá da bancada e coloca assim bem no meio da bancada para todas as outras que estão em volta dela verem a tal da bolsa dela. Ela recebe o mesmo tratamento da gente do que aquela que vem com aquela bolsinha amarradinha ainda, com dinheiro no meio de uma sacolinha de supermercado e conta moeda. Então, é um processo, assim, o que eu devo entender como caridade? Aí, Kardec pergunta, né? Como, então, Jesus entendia essa caridade? Que nem a Alessandra falou. Ele trabalhava benevolência, indulgência e perdão às ofensas. Gente, ser bom o dia inteiro, eu não consigo ser bom nem comigo mesmo. Não consigo, né? Por exemplo, eu não tenho disciplina para dormir as 8 horas mínimas que eu preciso para ter um dia saudável no seguinte. Eu não consigo me alimentar de forma equilibrada porque eu deixo sempre a minha ansiedade, o meu desejo, as minhas angústias, os meus desesperos prevalecerem no meu direcionamento da minha comida. Eu ainda não consigo, eu luto muito contra isso. Luto muito contra o consumismo. Quer dizer, eu não consigo ainda nem me perceber bom comigo mesmo. E aí vem assim, amar ao próximo como a si mesmo. Como é que eu vou amar o camarada se eu não estou conseguindo nem me amar? Porque parte do amor é ser caridoso. Né? A virtude da caridade, ela está embutida como suporte do amor. Então, é assim, nós hoje aqui na CN, esse pequeno grupinho de 10 pessoas, nós estamos aqui discutindo um conceito que a gente tem que começar a mastigar mentalmente. Né? Indulgente.
Hoje até assisti uma palestra que é do livro Há 2000 anos, que eu estava procurando, que eu tenho esse livro aqui, que tem um encontro de Jesus com o senador Públio Lentulus, de Roma, que é o nosso Emmanuel de hoje, né? E diz que Jesus, encontrando com esse personagem na obra há 2000 anos, fala para Públio Lentulus: Públio, você está num momento de redenção. Ou você faz a opção certa agora, ou eu vou te esperar para daqui a alguns milênios. Mas está tudo bem. Ou seja, Jesus, ele tinha a competência não de enxergar a figura física que estava na frente dele. Jesus enxergava a parte boa que estava embrotada dentro de cada ser que se aproximava dele. Um monte de nego ferrado da vida chegava perto, pedia ajuda, pedia milagre. A caridade, porque vocês comentaram assim, né? Jesus sempre ajudava. Ele sempre ajudava, porque ele estava sempre pronto para ajudar. Mas ele não era conivente com os erros. Tanto que ele falava assim, ó: vá e não tornes a pecar para que nada de pior lhe aconteça. Então, quer dizer, ele já estava advertindo. Se você não tiver uma mudança de postura, o que te levou a esse problema que eu estou tirando como se fosse um banho que eu estou dando no seu corpo, você vai se sujar de novo. E pode ser até de uma forma piorada. Como enxergar a pessoa como aquilo que ela tem de bom e não só enxergar a bobagem que ela está fazendo naquele instante? Essa é a grande pergunta que a gente tem que começar a trabalhar também, né? Eu já narrei para vocês várias vezes. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo há 20 anos. Gente, há 20 anos é como quando a gente está assim, em certos momentos, é como se fossem dois ímãs com a mesma polaridade perto, sai faísca. Mas eu nunca usei da minha condição de patrão para mandar essa pessoa embora. Porque eu tinha essa necessidade de falar assim, não, mas isso é um desafio moral meu. Se essa pessoa é difícil, por que será que ela é difícil? Eu vou expulsar de perto de mim? Se Deus colocou ela perto de mim? Não, eu vou trabalhar. Então, devagarzinho, tem ano que eu cumprimento ela no aniversário. Olha que situação, gente. Tem ano que eu cumprimento ela no aniversário, tem ano que tem momentos que eu dou cosmético para ela de presente, faço um teretetê com ela, tal. Quer dizer, eu estou com meu coração sem pelo. Mas tem dia que meu coração está peludo, eu não consigo. Mas faz parte essas alternâncias. Eu me entendo nessas alternâncias. E eu sei que eu preciso diminuir um ponto negativo que me separa dessa pessoa. Por quê? No Evangelho, lembra quando a gente estava estudando lá, amai os vossos inimigos, tal, tinha uma instrução dos Espíritos lá. Observe não só o lado negativo, mas observe as coisas positivas que essas pessoas têm. E é isso que Jesus pregava. Vocês lembram no caso de Zaqueu, quando ele está entrando numa cidadezinha lá, numa vilazinha, e todo mundo sabia que o Messias ia passar por ali e tal. Zaqueu, que era um camarada baixinho, ele escolhe um ponto alto para enxergar o Messias passar, porque ele não tinha acesso à rua, porque ele era pequenininho, e ele perdia na cotovelada. Então ele subiu numa árvore para ver Jesus. Aí Jesus passou, viu Zaqueu lá na árvore, Zaqueu, desce daí, vai para tua casa preparar, porque hoje eu vou jantar na sua casa. Aí os apóstolos, os discípulos falam, mas como é que você vai jantar na casa de um cara? Esse cara, ele tem má fama. Ele era coletor de impostos. Ele tem má fama, ele é rico, ele é rico. Ele falou, gente, sabe quantas famílias Zaqueu alimenta? 80 famílias ele tem como de empregados. Ele alimenta 80 famílias, né?
Então, a gente não pode só olhar o lado negativo. Tudo tem o seu lado positivo. Então, essa indulgência, essa capacidade que Jesus tinha de olhar essas coisas, é que me deixa nervoso, que eu não tenho. Não tenho. É difícil, né? E é isso que a gente precisa prestar atenção no nosso comportamento íntimo, porque, gente, eu preciso me ver como eu estou me sentindo o tempo todo. Porque o que eu estou sentindo é o que eu sou, é o que eu acredito, é o que eu penso. Às vezes eu estou inflamado de amor, e às vezes eu estou inflamado de mágoa, de raiva, de ódio, de questionamento, de desconfiança, tudo isso. Até quando eu estou desconfiado, eu me pergunto assim, ó, será que eu não estou desconfiado de mim mesmo? Será que eu não estou perdendo a confiança em mim mesmo para não ter confiança nessa pessoa? Por que eu estou tão desconfiado em relação a ela se ela nunca me fez nada? Essa é uma outra pergunta. Indulgência para com todos, inclusive no meio da rua. Tem uma pergunta que Kardec faz assim, ó, os espíritos. A doutrina dos espíritos nos traz o princípio da reencarnação e que o agrupamento de pessoas sempre se dá com determinados objetivos. O agrupamento que fala é a construção da família. E que o desencarne nos separa. A reencarnação nem sempre poderá ocorrer com o mesmo núcleo familiar, porque a gente, às vezes, tem a imaturidade de achar que sempre irá encarnar e desencarnar com o mesmo marido, com a mesma mãe, com o mesmo pai, com os mesmos filhos, ou no máximo, mudando a posição na hierarquia da família. E isso não é verdade. Porque para cada encarnação, nós temos um objetivo e uma necessidade diferente. Então, às vezes, você vai no supermercado, você vai na farmácia, e você tem uma simpatia tal com o atendente, que você nem sabe de onde é essa simpatia. Eu vou contar um caso, assim, eu tenho uma menina que, eu vou na Calpar, uma loja de parafuso, gente, eu adoro ficar mexendo em casa com coisas, então, toda hora, a Débora pergunta, essa pessoa, onde é Idrel? Aí essa pessoa te pergunta, onde ela trabalha? Calpar. Aí passa a pessoa, e você te cumprimentou, onde é que ela trabalha? Na Pison, porque se vocês, mulheres, vão em loja de roupa, eu vou em loja de material de construção, então eu conheço todo mundo. Na Calpar tem uma menina chamada Gislene, eu até semana passada falei, eu vou te fazer uma pergunta que você vai me achar muito estranha, ela não tem intimidade comigo, mas eu tenho afinidade com ela. Eu conheço o Fábio da Idrel, ele é gerente da Idrel. Eu posso falar de você para ele, para quando ele precisar de alguém lá, te convidar para trabalhar lá? Porque a Idrel é uma empresa muito maior que a Calpar e tem um monte de benefício que a Calpar não oferece. Porque eu sinto que essa menina ela precisa, assim, crescer no que ela está fazendo, né? Agora, da onde vem essa afinidade? Se eu conheci ela faz 20 dias que ela está começando, faz um mês que ela está na Calpar lá trabalhando. Né? Então, são esses processos, nós estamos envolvidos sempre, os espíritos falam, à sua volta, sempre você vai ter pessoas com as quais você já pode até ter convivido dentro do mesmo lar. E desta vez, eles são apenas vizinhos de rua, ou pessoas de uma mesma comunidade. Então, a tal da indulgência para com as falhas alheias, ela vai ter um reflexo bastante positivo. Por quê? Porque eu vou angariar amizade, né? Jesus fala para Pedro num diálogo assim, Pedro, a afeição, os nossos afetos são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Olha o que ele fala sobre amizade. Então, quando eu sou indulgente com uma pessoa, quando eu sou benevolente com uma pessoa, quando eu perdoo determinados atos que essa pessoa me faz, eu estou trabalhando o crescimento de uma planta chamada amizade. Quando eu não trabalho esses 3 ingredientes adubando a terra da amizade, eu vou podando possíveis relacionamentos humanitários que, olha,
Tem um caso de um camarada que vai reencarnar aí, e os caras estão com um problema danado para encaixar esse cara no óvulo da mãe. Porque o pai não gosta dele. E aí André Luiz narra que na casa, no astral da casa, existem 200 amigos espíritos trabalhando para a encarnação desse camarada. Aí André Luiz se espanta com o número de auxiliares. Aí o mentor fala assim, ó, esse camarada que vai encarnar, ele trabalhou nos últimos 30 anos em prol, ajudando muita gente. Então ele tem essa reciprocidade por parte dos amigos, que hoje ele conquistou. Então, ser caridoso dentro dessa ótica de Jesus é um treco que a gente precisa prestar muita atenção no nosso dia a dia. Porque ele é como se fosse uma poupança para o nosso futuro. Porque nós só chegaremos a Deus se um der a mão ao outro. E para que nós possamos dar a mão ao outro, veja, somos pessoas diferentes, culturas diferentes, criados em famílias diferentes, às vezes falamos idiomas diferentes, mas nós temos que compreender um ao outro, porque senão a coisa não vai evoluir. Esse na minha opinião, assim, é o grande lance da caridade. Montar orfanato, montar creche, trabalhar em obras sociais, isso é resultado dessa semente que já está no nosso coração. Nós ainda, né, a gente não tem tempo, porque nós estamos num processo. Você está com 2 meninas aí, né? Que, assim, ó, os seus pintinhos estão já empenadinhos, estão com asa, estão começando a dar aqueles primeiros voos de 3, 4 metros, depois pousa no chão de novo, e você está ali, vendo, coordenando, vendo a velocidade do vento, se vai chover, se não vai, se vai poder voar, não vai, um monte de coisa. Tem o teu marido, quer dizer, gente, vida no lar é o maior exercício social que a gente possa fazer, né? Porque se a nossa casa é um inferno, é porque está faltando caridade nesta ótica que Jesus quis aplicar entre nós. Quis não, aplicou. Se a nossa casa está um paraíso, se eu ando com conforto, se tudo que acontece nela está em equilíbrio, é porque nós estamos sendo caridosos uns com os outros, né? E esse é o processo. Ah, mas tem fulano que mora com a gente que é o inferno. É claro que tem. Se ele é assim e está com vocês, Deus espera de nós a caridade. Porque através da exemplificação nossa é que ele vai ser sensibilizado. Lembra de Santo Agostinho, mandando seus discípulos para a Europa para pregar o evangelho. Ele fala, olha, se necessário, usem palavras. Quer dizer, não me abra a boca, faz faz direito. E a gente tem que investir essa camisa. Só que para vestir essa camisa, eu preciso compreender muito bem benevolência, indulgência e perdão para com as ofensas. Gente, perdoar o inimigo é algo que até hoje a gente fica meio possesso, vontade de esganar, né? E a gente estudou esse tema há um mês atrás. Quer dizer, temos ferramentas. O que a gente precisa fazer um esforço lascado é interiorizar isso em nós, porque senão nós vamos continuar tomando a nossa hóstia, não estou falando contra a Igreja Católica, só um exemplo, tá? Tomando a nossa hóstia de domingo de manhã e indo para o boteco jogar, tomar cerveja e chegar em casa e espancar o cônjuge bêbado. Não adianta nada. Né? Metaforicamente falando. Gente, é o nosso tendão de Aquiles. A não compreensão desse fator caridade é o nosso tendão de Aquiles. Né? É isso. O bacana que você citou, né, Francisco, a relação que você tem com a funcionária, que a gente tem que entender daqui para frente, é que nós, como temos o conhecimento e entendemos já sobre a caridade, nós que temos que fazer o exercício de tolerar o outro, né? Porque essas relações acontecem muito dentro de casa.
E a gente fica sempre esperando que o outro faça alguma coisa para melhorar, entendeu? Que ele seja mais benevolente, que ele tenha paciência e tal. Mas somos nós que estamos aprendendo, somos nós que estamos sendo expostos ao conhecimento. Então é a partir de nós que tem que sair a melhora, né? Então a gente nunca esperar do outro. Dor na consciência por não ter uma obra social e participar de uma obra social. Tem um caso que está no livro blá 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 que eu esqueci, Boa Nova. Tem a mulher de um grande trabalhador da República Romana que ela se apaixona pelo discurso de Jesus. Ela se inflama, fala, putz, esse é o caminho. Esse é o caminho. E aí ela numa madrugada, escondida do marido, ela pega um escravo e tibum lá em direção à casa de Pedro para conversar com Jesus. E ela fala, Senhor, eu estou assim maravilhada com as suas palavras, com a sua descrição do paraíso, papapá, mas eu estou muito aflita porque o meu marido não quer nem saber de ouvir essa coisa das suas palavras, do evangelho, nada. Ele é um romano, um pedigree romano mesmo, caixinha fechada, tal, e eu estou ao ponto de abandonar o casamento para poder te seguir. Né? Aí Jesus, não é com essas palavras, porque quem falava é Francisco, né? Mas interpretando e translate for Francisco. Ele falou, mas de jeito nenhum, minha senhora, o seu papo reto nesta encarnação é ajudar aquele seu marido lá. Você gostou das minhas palavras? O teu evangelho você está achando os fundamentos do evangelho bacana? Então você vai ter que aplicá-los em casa. Você vai ter que amar, você vai ter que fazer o bem. Ele não fala você vai ter que fazer. O discurso de Jesus nunca é imposição, faça isso, faça aquilo, mas ele tem um texto que te leva a uma reflexão sobre essas necessidades de exemplificação dentro da sua casa. Ou seja, se fosse para você me seguir para lá e para cá no deserto, minha filha, você não ia ter esse relacionamento matrimonial com pessoa que precisa de tanta instrução cristã. Porque cada um de nós tem a sua missão, e nós estamos, como diz Emmanuel, aonde devemos estar. Se chegar um momento em nossas vidas nós devemos participar de um projeto social, de alguma coisa, gente, esse projeto vai aparecer. Vai bater na torta e vai te... Nós não estamos te ouvindo. Fran? E agora, ouvindo? Sim. Então, se estamos dentro do núcleo familiar, é nele que eu devo exercitar e me perceber. Gente, me perceber. Não é perceber meu marido, minha esposa, meu filho, minha sogra, meu sogro, meu tio, nada disso. Sou eu. Eu preciso me perceber. Aí eu acordo invocado, eu acordo nervoso. Gente, ninguém tem culpa que você acordou nervoso, a não ser você mesmo. Por que você está acordando desequilibrado? Por que você está acordando com sono? Por que você está desanimado? Por que a tua vida é assim, tal? Quer dizer, existe um monte de porquês que a espiritualidade está fazendo um trabalho espetacular tentando despertá-lo para a reflexão. E eles querem que você tire uma conclusão. Ninguém vai te dar isso de mão beijada, porque senão não vai ter o prazer da conquista pessoal. E aí, quando você encontrar pela frente alguém que está nessa marcha, que está nessa necessidade, você não vai ter o prazer de conversar com ela sobre as suas conquistas, para que ela também vai e conquiste. Né? É isso. Às vezes, na casinha de desobsessão lá, tem uns caras que estão totalmente transformados, com asa, com pata de bode, chifre, rabo, capa vermelha,
eles só se mostram com a caveira, umas coisas assim, né? E eles falam, mas olha como é que eu tô já, eu não consigo voltar atrás. Aí eu falo assim, ó, veja como eu era. Aí a espiritualidade mostra como eu era para esse camarada. E ele fala, então dá certo, então eu vou conseguir também. Esse é o processo. Diga, Alessandra. É isso aí. Já dissemos tudo já, né? É, Esse é o tem um caminho. texto, Emmanuel, que fala sobre caridade e riqueza. Eu tenho 1 minuto que eu vou ler, ele é super rapidinho, é curtinho. Ele fala assim, ó, se acreditas que apenas o ouro é base corrente da caridade, lembra-te de Jesus que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Descerrando o próprio coração, ei-lo a espalhar os bens não corrosivos do espírito, né? Jesus é médico de almas. Ele não veio curar corpos, ele veio curar crenças, né? Jeitão de pensar. Aí ele continua. Fazer luzir a estrela da humanidade à frente dos poderosos. Acentuou a alegria nas bodas singelas de Caná. Ensinou aos discípulos a verdade sem afetação. Não tem personalismo, né? Então, a humildade é um negócio que a gente precisa trabalhar muito. Deu assistência aos enfermos. Forneceu coragem aos desalentados. Ministrou consolação aos aflitos. Imprimiu visão nova aos olhos de Madalena. A história de Madalena no livro Boa Nova é lindo. Baixem o livro Boa Nova e leia Madalena. Vocês vão ver. Acentuou súbita claridade ao ânimo de Zaqueu, que é aquele cobrador de impostos que eu te falei lá. Porque ele falou, Senhor, se eu danifiquei alguma vida, eu vou retribuir em dobro. E Zaqueu trabalhou por milênios. A última encarnação que ele teve na Terra, de forma brilhante, quem foi ele? Dr. Bezerra de Menezes. Olha que coisa bacana, né? Porque Zaqueu, então, trabalhou por 2.000 anos. Depois que ele encontrou com Jesus, levou 2.000 anos repondo para que ele pudesse chegar onde chegou. Bom, envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas. Os Espíritos narram que a hora que Jesus estava nos últimos momentos na cruz, ele, em prece, chamou seus anjos, mandou socorrer Judas, que tinha se suicidado. Vão atrás de Judas porque ele se suicidou. Cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro. Endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. Brindou o mundo com o esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Recorda, pois, que também podes distribuir as riquezas que influem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Nosso tesouro a gente tem que pôr para fora. Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor. Estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade. Espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives e recebe com gentileza e bondade aqueles que te procuram. A pessoa vai expor as suas dores, não tente colocar no texto as suas dores. Fala, você está sentindo isso? Você não sabe, menina. Eu estou com uma dor aqui que faz uma semana que não tem médico que acha. A pessoa está lá para chorar, você vai chorar as suas? Cala-te e ouça, né? Com carinho, compreensão, é mais ou menos isso. Não aguardes sobras na bolsa para atender aos planos de caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Então, o nosso foco é ficar de olho no Jesus. O que esse cara fez? Como ele fez? O que ele pensava? A gente precisa entrar nesse mundo psíquico de Jesus. E aí nós estamos feitos. Enquanto isso, foco em nós. Observe o que estamos fazendo, para a gente não fazer muita bobagem. Pronto, falei.
Muito bem. Alguém Então, quer falar alguma coisa, gente? Acabamos esse tema da caridade, né? Acho que foi o suficiente, esgotamos o assunto. beleza. A semana que vem nós vamos discutir um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu não lembro onde é que tá, depois eu passo no grupo, chama-se O Homem no Mundo, tá? É um texto bem legal. O Homem no Mundo. Dê uma lida lá, é pequenininho, tá? Se dormir durante a primeira página, quando acordar, volta, lê de novo, vai mais um capítulo. Dormiu? Acorda, volta, vai na primeira página, lê o capítulo, mais um capítulo, vai até o fim. É assim que eu faço também, viu, gente? Às vezes eu começo a ler, me dá um sono desgraçado, não tenho dúvida. Eu largo o livro no rosto, tira aqueles 15 minutinhos de cochilo, reabastece a pilha, vai lá para cima, eu cato o livro, porque às vezes o seu obsessor vai lá no seu frontal, põe a mãozinha no seu frontal assim, e faz assim, ó, durma, bobagem, isso aí, dorme, dorme. E você vai, fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho, porque ele não quer que você beba do ensinamento. Às vezes é o obsessor, mas 90% é você mesmo que está com sono e preguiça. Aí você descansa um pouquinho, volta e reinicia a leitura. Ai, Senhor. Vamos fazer uma prece antes que eu seja excomungado da igreja do Espírito mesmo.